Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Ok, mas todos têm que dizer amém. Por favor, diga amém, querido. Porque essa paz é tão preciosa, tão preciosa. Jesus disse que ela ficou como uma herança. Ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, porque o mundo não tem. E quem deixou essa paz não foi qualquer pessoa, não foi qualquer ser humano, foi o príncipe da paz. E esse príncipe da paz estava previsto pelo próprio Deus a vir e a liberar sobre nós e nos envolver com essa paz tão preciosa que excede. Amém, amado? Amém. Então o profeta Isaías, no capítulo 61, declara 700 anos antes que ele viria, cheio do Espírito de Deus, cheio de verdade, libertando, salvando, tirando as pessoas das cinzas. Mas também o profeta Isaías disse: seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mais interessante e glorioso é que Jesus entra um dia em uma sinagoga, um dia de sábado, e o Senhor abre esse texto sagrado num pergaminho. Eu não sei qual era o material no qual estava contido essa escritura sagrada do profeta Isaías. Ele abre e lê. E quando ele termina de ler Isaías 61, ele diz: hoje se cumpriu essa profecia. Você perdeu a chance de dar um glória a Deus aí. Amém? Vou repetir: já se cumpriu a profecia. Isso, glória a Deus. Vou dar mais uma chance. Tem gente que sorriu e não glorificou. Pode sorrir, mas sorria glorificando. Essa profecia já se cumpriu. Glória a Deus. Isso, amado, glória a Ele. Amém? Amém. Se cumpriu essa profecia. Jesus Cristo veio, abriu as portas das prisões e nos tornou seus filhos. Ele nos reconciliou com Deus. Nós citamos sempre João 3,16. Citamos sempre: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que no versículo 17 Jesus diz: porque eu não vim condenar, eu vim salvar. Amém. Amém, amado? Amém. Vocês estão bem? Um ali, dois aqui, um aqui. Responda, irmão, sem medo de acreditar. Responda a pergunta: você está bem? Sim. Ótimo, é assim mesmo que funciona. É desse jeito, meu querido, que funciona. E isso não torna você melhor. Isso só faz com que você acredite em algo que o Senhor te deu, chamado fé. E foi dado gratuitamente. Capítulo 12 da carta aos Hebreus, versículo de número 2, está a afirmação bíblica de quem inventou a fé, de quem criou a fé. Está escrito: Jesus é o autor, é o consumador dessa fé. Ele criou, e a fé é um projeto de Deus infalível. É uma ferramenta infalível, é uma ferramenta que funciona. E todas as vezes que eu peço para os meus irmãos responderem eu estou bem, eu não estou tentando induzir você usando algum tipo de filosofia que usa de persuasão, ou que usa de algum efeito, alguma palavra de pensamento, com pensamento positivo. Não, irmão, não é nada disso. É que nós devemos acreditar mesmo em Deus, não importam as circunstâncias. Nós precisamos usar a fé, porque a fé é isso. A fé é isso, certeza de coisas que eu não vejo, convicção das coisas que eu espero. Fé, Hebreus 11. Eu preciso crer, e aí eu tenho que tomar posse da palavra na minha vida. Provérbios 18, 21. O poder da vida e da morte está na língua.
É por isso que eu incentivo os meus irmãos a dizerem: eu estou bem. Eu sei que tem luta. Eu sei que tem prova. Eu sei que tem crise. Eu sei que nem sempre os pastos são verdejantes. Eu sei que nem sempre as águas são tranquilas. Eu sei que nem sempre você está andando em lugares altos. Muitas vezes são vales. Mas eu preciso crer que o meu bom pastor não me deixa, porque eu estou passando por crises. O meu bom pastor não é como os que me abandonam no momento da aflição. O meu bom pastor é o Senhor do Salmo 46. É o meu socorro presente na angústia. Você crê nisso, amado? Estou liberando a palavra sobre você. Você pode glorificá-lo, por favor? Por favor, dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Ele merece. Ele é digno de honra, digno de glória. O seu nome é poderoso. Há poder no seu nome. Ele é Jeová El Shaddai. Ele é Jeová Shalom, Deus da paz. Ele é Jeová Jiré, o Senhor da provisão. Ele é Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Faz barulho de verdadeiro adorador. Faz barulho de verdadeiro adorador. Amém? Está tudo bem aí, meu irmão? Glória a Deus. Você está bem? A fé é isso. A fé me faz dizer: eu estou bem. E é lógico, irmão, que eu não estou usando de um argumento simplesmente motivado por alguma coisa positiva, uma energia. Não, irmão. Estou dizendo que eu estou bem porque eu creio no meu Deus que transforma maldição em bênção. O José, quando reencontra os seus irmãos, ele diz: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Estou liberando a palavra. Perderam a chance de glorificar. Preste atenção que quando eu liberar a palavra, amado, agradeça. Ela é viva. Ela é poderosa. João 8,32. Quem a ouve, quem a conhece, é liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, amado? Você pode sorrir agora. Sorria, porque sorrir faz bem. Sorria para mim aqui. Isso. Esse bigode é bonito, rapaz. Deixa eu contar uma piada que eu fiz. Piada saudável. Eu tinha bigode. Eu me achava muito bonito de bigode. Mas a minha esposa não achava. E os outros irmãos: pô, pastor, esse bigode parece 2 times de futebol de salão, 5 para cada lado. Aí eu não tirei porque estava falando, nem me preocupava não com isso. Eu achava bonito, um bigode bonito e tal. Aí para eles não ficarem fazendo gracinha comigo, eu inventei uma historinha. Eu disse: não, sabe por que eu tirei o bigode? Porque Deus mandou. Como assim? Deus mandou. Deus falou assim para mim: eu não quero que você adore um Deus, imagina 2. Big God. Já está, uma piadinha saudável, irmão. Não pode contar piada suja. Esse tipo de piadinha dá para contar. De vez em quando, né, pastor? Mas escute, querido. Nós estamos na presença do Senhor. E na presença do Senhor há liberdade. A presença do Senhor tem vida. Até a tristeza salta de alegria. Por causa da presença do Senhor. Amém? Amém? E como igreja, somos privilegiados. Se você não sabe o que é igreja é você. Você é a igreja. E você não é qualquer um no mundo. O preço pago por você foi muito alto. Muito alto. Isaías 53 mostra o que foi a crucificação. Ele foi tão moído pelos nossos pecados e transgressões, que olhar para ele era terrível olhar para ele. Desfigurado, enfermo, com febre, com dor, flagelado, cortado, espancado. Dizem alguns historiadores que o menor espinho da coroa tinha 12 centímetros. Dizem alguns historiadores. Por favor, isso é uma informação extra.
Mas você já imaginou uma coroa de espinho que o menor espinho tem 12 centímetros? Tudo isso porque amou você. Nós já cantamos aqui, eu não sei quem prestou atenção no que cantou, não sei. Se você não prestou atenção, me desculpa. Você cometeu um erro. Porque é preciso adorá-lo prestando atenção no que você está oferecendo para Ele enquanto você canta. E nós cantamos aqui letras importantes. Cantamos uma canção do Inário que diz: seguro estou, não tenho temor do mal. Estou guardado pela fé em meu Jesus. Aleluia. Aleluia. No capítulo de número 5 do primeiro livro das Crônicas, foram inaugurar o templo. Versículo de número 13. E eles disseram assim: os sacerdotes se vestiram adequadamente para cantar. Não se vê a presença do Senhor de qualquer jeito. Eu não me apresento ao Senhor como eu acho que Deus, como eu acho que eu devo, e se Deus quiser, Ele tem que aceitar como eu sou. No capítulo 12 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz: agora, você tem um privilégio dado por Deus a você por causa da grande misericórdia dele. Antes você não podia se apresentar a Ele, mas agora você pode. Só que você não pode se apresentar como você quer. E o apóstolo Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo: apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Eu não sei o que porventura quer matar você ou está matando você aos poucos, mas Deus é Deus de vivo. Tem vida de Deus aqui para a sua vida hoje. Estou liberando a palavra. Amém, amados? Amém. Não é de qualquer jeito, é preciso se apresentar a Deus vivo, santo. E a palavra santo tem a ver com alguém que decidiu separar-se do mal. E entenda que pecado não é apenas uma coisa, duas ou três. Pecado é tudo aquilo que é errado. Se você grudou algum dia um chiclete debaixo desse banco, você pecou. Se você tem acionado seu celular para se corresponder com alguém, mandando mensagem durante uma reunião como essa, que é a reunião mais solene que existe na face da terra, o momento em que pessoas se reúnem para adorar ao Rei dos Reis. E você pegou o seu celular para se distrair, mandando algum tipo de mensagem, você pecou. Eu não posso me apresentar de qualquer jeito. Eu preciso me apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável. Se eu fizer isso, eu experimento a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E tem mais uma coisa: eu não posso aceitar o modelo do mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Só assim vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando eu olho para isso, queridos, eu fico pensando sobre o nível de adoração que Deus quer que nós alcancemos. O nível de adoração em que eu consigo me apresentar a Deus, não dando a Ele um culto ou participando de mais o culto, mas sendo o culto. Se você não sabe, você é um culto a Deus diariamente. Aonde você vai, você cultua a Deus até mesmo calado. Você é o culto. A oferta mais importante para Deus aqui é você. Uma oferta que se apresenta a Deus viva, santa e agradável.
Você é essa oferta. Nós cantamos tantas canções aqui, boas de ouvir, maravilhosas de ouvir. Vem desfrutar do amor de Deus. Você e a sua casa. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venham as tempestades. E quando ouvi essa palavra, eu me lembrei do texto de Mateus, capítulo 7, versículo número 24. Aquele que ouve e obedece é sábio, recebe sabedoria de Deus suficiente para construir sua casa sobre a rocha. Mas o que ouve e não obedece é insensato, não recebe sabedoria nenhuma, acha que está construindo bem, mas está construindo sobre a areia. A questão não é ter uma casa, a questão não é construir a casa, a questão é sobre onde ela está sendo construída. Esse texto bíblico fala de três coisas: você, sua vida e o seu futuro. E vamos incluir mais uma coisa: sua família. Sobre o que estás edificando sua vida? Sobre o que estás edificando sua família? Sobre o que estás edificando seu lar, sua casa? Sobre o que estás edificando o teu futuro? Às vezes Deus tem que, para preservar nosso futuro, nos mandar para algum tipo de cativeiro, como fez com o povo de Israel. Aí Jeremias escreve uma carta ordenada por Deus, no capítulo número 29, dizendo: certamente, quando se cumprirem os 70 anos, eu virei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Porque eu, Senhor, tenho pensamentos, eu sei que pensamentos tenho sobre vós, para dar a vocês o futuro que vocês querem. Um futuro de paz. Deus se preocupa com o seu futuro. Você acredita nisso? Amém. Você crê nisso? Sim. E aí eu fico pensando sobre a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, quando nos pergunta assim: sobre o que estou edificando minha vida, minha casa, minha família? Sobre a rocha, sobre a areia? Acontece que mesmo sobre a rocha não estás isento dos vendavais. Mesmo sobre a rocha não estás isento das tempestades, dos maremotos e das enchentes. Você não ficará isento dos ataques de Satanás. Você não conseguirá passar por essa vida sem que as aflições sobrevenham a você. É promessa. Queira você ou não, aflições virão. E Jesus disse: você vai ter aflição nesse mundo. Só que tem uma coisa: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. E o que é o bom ânimo, queridos, no momento da aflição? O que é esse bom ânimo? O bom ânimo no momento da aflição nada mais é do que a reação que você tem quando a aflição vem. Qual é a tua reação? Como você reage diante da aflição? Tua reação é positiva ou negativa? Quando a aflição vem, o que sai da tua boca? Quando a aflição vem, o que fazes com as mãos? Que atitudes tomas? Que atitudes tens quando a aflição vem? São as maledicências, são as palavras de maldição, são as palavras de baixo calão, são as palavras grossas, grosseiras, palavras mal educadas, palavras sem qualquer gentileza, palavras agressivas, palavras ofensivas. São essas as palavras no momento da aflição. Esse bom ânimo é negativo, só vai prejudicar mais você. No momento da aflição você tem que ter bom ânimo, sua reação tem que ser positiva diante da aflição. Quando a aflição vier, você diz: tudo bem, mas eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Está difícil, mas eu vou vencer.
Estou passando pelo deserto, mas logo, logo o meu pastor sabe me conduzir aos pastos verdejantes. O meu pastor sabe refrigerar a minha alma. O meu pastor sabe aonde estão as águas tranquilas. O meu pastor sabe me guiar pela vereda da justiça por amor do seu nome. O meu pastor não me deixará sozinho no vale. Na hora da aflição é preciso ter um bom ânimo, uma reação positiva que faça Jesus sorrir, que faça Jesus dar um testemunho como deu de Jó. Meu servo, ele é íntegro, ele é fiel, ele se afasta do mal. Eu fico pensando o que Deus daria de testemunho em relação a mim. Que o Senhor me ajude. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, versículo número 16, se eu não me engano, está escrito que Deus falou assim: eu não tenho vergonha de ser chamado o Deus deles. Eu não me envergonho de ser chamado o Deus deles. Sabe, amados, o que precisamos entender é que essa linguagem figurada toda que Deus usou se torna bem clara quando eu entendo o que é areia. Deixa eu te explicar uma coisa: mentira é areia, infidelidade é areia, corrupção é areia. Mateus 7,24 é areia. E se está na areia, vai cair. Mas não é importante apenas saber que aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que é contrário às ordenanças do Senhor, significa essa areia na qual eu posso afundar. Deus não quer apenas que você saiba e até fique assustado. Nossa, e agora o que eu faço? Eu estou na areia. O Senhor está dizendo para você: volta para a rocha. Eu estou aqui. Eu sou a rocha. Volta para a rocha. É tempo de sair da areia e voltar para a rocha. É tempo de sair da areia e voltar para a rocha. Há alguém aqui que pode se manifestar e louvar um pouquinho? Você pode, por favor, levantar uma das mãos para os céus e dizer: eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Você acha que foi fácil resgatar você? Foi não, irmão. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem, levante uma das mãos e cante isso, por favor. Com os nossos olhos em Cristo unidos, iremos andar. Aleluia, aleluia. Na força do Espírito Santo, olhando para Ele. Hebreus capítulo 12, olhando para Ele, para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o criador da fé, o inventor da fé. E é um mecanismo de Deus que funciona, irmãos, funciona. Pela fé nós podemos experimentar milagres, pela fé podemos orar, pela fé podemos evangelizar, pela fé podemos ver, tocar pela fé no que estamos esperando. Amém? Fleming inventou a penicilina. Vital Brasil, soro antiofídico. Seib
a vacina contra a paralisia infantil. Jesus inventou uma coisa maior e melhor: a fé. A fé, a fé. Sorri aí, sorri aí. Fala para 3 irmãos, meu querido, você tem essa ferramenta na sua vida. Diga para 3 irmãos, você tem essa arma, você tem, aleluia. E como é que você sabe disso, pastor? Eu sei, está escrito, Judas, no seu único capítulo, a fé que uma vez foi entregue aos santos. Aí, perdeu a chance, então glória a Deus aí. Vou repetir de novo, ok? Dá um glória a Deus poderoso. A fé que uma vez foi entregue aos santos. Glória a Deus. Não, está muito fraquinho. Acho que vocês comeram muito no jantar hoje. O Rubens quase me mata de comer. Olha, eu estou até barrigudo. Engordei 4 gramas. Então, queridos, o Senhor é tão bondoso, tão misericordioso, que faz isso conosco. Nos traz em sua presença. Estamos aqui porque Ele é bom, por permissão dEle. É bondade dEle, é privilégio dado a você por Ele, vir à presença dEle. Você não sabe como isso é um privilégio, irmão. Oh, querido, se você acha que privilégio é entrar em lugares que são considerados importantes e famosos, conhecer países famosos, lugares paradisíacos, conhecer pessoas importantes, oh, meu irmão, o maior privilégio que o ser humano tem é quando Deus permite que ele venha à sua presença. A presença, em tua presença. Quem conhece aquela canção? Em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde eu quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha, em tua presença, ó Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é bom em todo tempo. Vocês esqueceram, irmão? Fala com mais força. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo. Deus é bom. Jesus é a minha vida. E a minha também. Jesus é a minha vida. E a minha também. Jesus é a tua vida. E a sua também. Você acha que Jesus pode usar você? Eu não acho, eu tenho certeza. Bom, o lutador de UFC não falou nada. Fala aí, meu filho. Me ajuda aí. Você me deu um abraço tão bom hoje de manhã. Dá uma chance para quem não falou. Você acha que Jesus pode usar você? Eu não acho, eu tenho certeza. Eu também. Eu tenho certeza. Você não está aqui por acaso. Você não é corpo de Cristo por acaso. Você não é membro do corpo de Cristo por acaso. Tem uma tarefa especial para você fazer. Tem um propósito de Deus para ser cumprido através da sua vida. Glorifica Jesus por isso. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Vai, não fala assim não. Capítulo 4 de Neemias. Vou tentar ser mais sucinto. Mas estamos falando sobre algo que para Deus é extremamente importante: família. Família é uma instituição divina, é um projeto divino. Família é algo que saiu do coração de Deus e que se tornou verdade. E nós estamos vivendo um tempo em que estão tentando desconstruir essa verdade divina. Estão tentando eliminar aos poucos, e eu vou ser sincero, não estão conseguindo. Mas a igreja existe para isso, para defender Jesus, para defender os princípios bíblicos e não abrir mão disso. Amém? O capítulo 4 de Neemias, versículo de número 14,
Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, pelas suas esposas e pelos seus lares. Lute pelos seus irmãos, lute pela sua família. E a palavra luta aqui não é apenas uma força de vontade, é uma atitude, é uma ação que prova que você está disposto a ir até o fim para defender sua família, sua casa, seu lar, seu casamento. Você está disposto a se envolver, você está disposto a entrar na frente, você está disposto a defender, você está disposto a orar, você está disposto a ir e dizer não, e não podemos fazer isso, Deus não se agrada disso, nossas vidas não são vidas de quem vive sem Deus, vidas de quem vive no mundo, somos de Deus, somos cristãos, que lutam para manter dentro da casa os princípios de Deus, os princípios bíblicos, que fazem questão de que as pessoas que vão à sua casa vejam Deus de alguma forma. Nas nossas casas, alguma coisa precisa lembrar de Deus. Eu não sei quantos de vocês conhecem uma cidade chamada Pedreira, lá perto de Bragança, ali, uma cidade que vende muita porcelana. Quem já foi em Pedreira? Ninguém foi? Isso, já foi lá? Eu comprei lá uma palavra família, toda cortada a letra, coloquei em um lugar onde todo mundo pode ver. Toda terça-feira temos reunião familiar, um grupo familiar na minha casa. Eles olham para aquilo, está lá, família. Comprei uma palavra Deus, Jesus, fé, deixei assim em lugares estratégicos. O que lembra Deus na sua casa? O que lembra compromisso com Deus na sua casa? Isso é importante. Deus então traz uma palavra para nós e fica muito claro que isso é um desejo do próprio Deus. Um desejo do próprio Deus. Um sonho de Deus revelado a nós. No Salmo 127, por exemplo, em outras palavras, Deus está dizendo: deixa eu edificar, deixa eu guardar. O Salmo diz: se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, em vão você vai trabalhar, em vão você vai guardar, em vão você vai edificar. E no próprio Salmo 127 está escrito: inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão de dores. Inútil, pois aos seus amados, enquanto dormem, Ele dá. Ele dá. Deixa Deus edificar. Quando você não sabe o que fazer, querido, eu me lembro de um dia que eu não sabia como resolver um problema. Eu ouvi o Espírito Santo falando para mim: quando você não souber como resolver um problema, resolva orando. Quando você não souber como começar algo, comece orando. A oração tem que ser a primeira iniciativa. A oração tem que ser o primeiro recurso e não o último. Deus precisa ser buscado em primeiro lugar e não em último. Os elementos que usamos para edificar: oração, palavra, obediência, amor, respeito, consideração, honra. São elementos vitais e essenciais inclusos nas Escrituras Sagradas. Honra, respeito, gentileza, domínio próprio, mansidão. Coisas que manifestam-se em nós como fruto do Espírito. Alguém está entendendo aqui? Amém. Então, queridos, o Senhor mostra para nós: deixa eu edificar, deixa eu guardar para você, deixa eu ser o edificador da tua casa. E no Salmo 128, Deus também dá uma ideia de como Ele quer ver uma família que funciona como família. Uma família que não tem apenas um título de família, mas que é uma família real.
No Salmo 128, Deus começa falando com o líder. Deus começa falando com o cabeça. Deus começa falando com aquele que tem o dever de ser o provedor, o guardador, o protetor. Você, pai, você, homem que não casou e que vai casar. Deus começa falando com ele e diz: se você, Salmo 128, se você temer a mim, se você obedecer os meus mandamentos, você vai trabalhar, você vai ter o suficiente, vai render, vai prosperar o teu trabalho. Homem. Aí ele diz assim: sabe o que eu vou fazer com tua mulher, meu filho? Se você me obedecer, se você obedecer e amar a minha palavra, sabe o que eu vou fazer com sua esposa? Vou fazê-la ser como uma videira frutífera. Sabe o que eu vou fazer com os seus filhos se você me obedecer, meu filho? Homem, criado por Deus, e que se você se comprometeu em começar um lar, uma família, você se comprometeu não apenas com a mulher com quem se casou. Você, homem, se comprometeu principalmente com aquele que instituiu a família. Você se comprometeu com Deus. É por isso que quem quebra uma aliança matrimonial não quebra apenas com um cônjuge, quebra com Deus. E é por isso que a ruína é certa, por isso que a desgraça é certa. Ele diz: teus filhos, você, homem, resolveu ter um lar, uma casa, uma esposa. Teus filhos, se você me ouvir, guardar minha palavra, me obedecer e me amar, teus filhos serão como plantas de oliveira em volta da tua mesa. E aí entra um detalhe importante que está sendo esquecido: mesa, altar da comunhão. É preciso voltarmos a esse princípio bíblico: mesa. Comer em volta da mesa e lembrar quem proveu, quem mandou, quem usou os que plantam no campo, quem usou os que colhem no campo, quem usou os que aram a terra, quem usou os que transportam os grãos, quem usou os que transportam as frutas e o leite e os animais. Quem usou essas pessoas? Deus. Deus usou alguém para plantar, Deus usou alguém para colher, Deus usou alguém para limpar, Deus te deu um emprego, Deus te deu um salário e você vai ao supermercado comprar. Tudo é porque Ele é bom. Você não pode esquecer que a mesa é o altar da comunhão. Se vocês estão esquecendo desse princípio, voltem urgentemente a praticar isso. Tomem café em volta da mesa, quando possível, porque hoje essa pressa do mundo também envolve-nos. Mas não exclua isso. Não descarte isso. Você tem que dar um jeito, pai, de ter em volta da mesa a sua família. Desligar os televisores e celulares. Desligar os computadores e fazer uma oração de gratidão àquele que dá o pão de cada dia, que dá pão para comer e semente para semear. O Senhor Todo-Poderoso, que prometeu no Salmo 37. E vamos usar de uma outra forma as palavras do Salmo 37. Você é jovem, vai ficar velho, mas se temer a Deus e amar a Deus, você nunca mendigará o pão e nem a tua descendência. Eu estou profetizando, quem crê, por favor, glorifica Jesus. Pessoas comprometidas com um Deus fiel que instituiu a família. No Salmo 128 fica muito claro que como Deus vê uma família que é real. Então torne sua família uma realidade. Porque nem sempre pessoas que convivem dentro de uma casa vivem como uma família. Nem sempre pessoas que convivem dentro de uma casa estão em paz. Eu não sei quantos aqui ainda oram, mas se oram, glória a Deus. Se oram com a família, se ainda tem culto doméstico. Se não tem, volte.
Se não tem, volta para a rocha. Se parou a oração dentro do lar, a areia está chegando aí. Se parou a leitura bíblica dentro do lar, a areia está começando a entrar. Aí, vai cair. Volta para a rocha, volta para a rocha. Jesus Cristo disse: vem, filho. Há alguns que acham que aquele convite de Jesus, vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos libertarei. Alguns que acham que é para não cristão. Não, querido. É para qualquer um que está cansado. Inclusive você que pode estar cansado com tanto enfado, com tanta coisa dessa vida. Jesus diz: pode vir. Eu posso te aliviar. Amém, amados? Amém? Amém? Você pode sorrir? Sorria, Deus não está te condenando, não. Deus está te salvando. Volte a orar. Volte à prática da leitura, mas uma leitura com um investimento de tempo significativo. Não uma passada rápida pelas páginas da Bíblia, mas uma leitura que investe tempo com qualidade, que examina, que vai a fundo e que não precisa se esforçar para memorizar, porque quando você lê com o coração, a palavra fica. Quando você guarda a palavra, você está simplesmente acionando uma arma que te livra de cair em pecado. Quando você examina as Escrituras Sagradas, você aciona, olhe bem para mim, aciona uma arma que te livra de cair em pecado. Salmo 119, versículo de número 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Volta para a rocha. Precisamos orar em família, pegar nas mãos dos filhos, mesmo que eles não queiram orar, mesmo que eles não queiram se curvar. Ore você por eles, entre no quarto deles, põe a mão na cabeça deles e os abençoe. Eu te abençoo, você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Satanás não vai te arrastar, as armadilhas do diabo não vão te prender. Deus vai te usar, Deus vai te levantar, Deus vai te usar, Deus vai te colocar como alguém cheio do Espírito de Deus nessa terra. Lembre-se, Provérbios 18, 21, o poder da vida e da morte está na língua. Então seja dono da sua língua, para não se tornar escravo das suas palavras. Fica muito claro que o Senhor quer nos ver totalmente dependente dele, ao dizer para mim e para você: deixa eu edificar, deixa eu guardar. Vai ser inútil para você, vai ser inútil para você trabalhar demais. Achar que você trabalhando 2 empregos, 3 empregos, não sei o que, hora extra, vai ser inútil. Porque antes do presente, há presença. Não tente substituir o tempo que você está ausente por presentes. Antes do presente, a presença. Sua presença, pai. Sua presença, mãe. Diga para o seu filho: peça a bênção, filho, peça a bênção. Me abençoe, pai. Deus te abençoe, meu filho. Que o Senhor guarde a tua entrada e a tua saída. Que o Senhor guarde a tua alma. Esses princípios não podem ser mudados. Esses princípios não podem ser quebrados. Por isso Neemias viu um problemão. Era a família de Neemias, era o povo de Neemias. Ele viu um problemão. E o versículo 13 de Neemias diz assim: eu vi o problema, sabe o que eu fiz? Armei o povo e coloquei o povo por trás dos muros. Ei, queridos, não é diferente hoje, pai e mãe. Arme sua família com as armas de Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Estou liberando a palavra, querido. Glorifica Jesus. A
arme seus filhos, convide-os para orar, convide-os para crer na palavra de Deus. Isaías 54:17 está escrito assim: há uma herança de Deus para os servos dele. Que herança é essa? Ferramenta nenhuma preparada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar contra você, você se levanta e diz: eu não aceito, está repreendido. O meu Senhor é poderoso, o meu Senhor é quem me guarda, o meu Senhor é quem me fortalece, o meu Senhor é quem me toma pela minha mão direita e me diz: não temas. Isaías 43, o Senhor disse: mesmo que você passe pelo fogo, a chama não arderá em ti. Mesmo que você passe pelas águas, elas não te submergirão. Mesmo que tu passes pelos rios, eles não te afogarão. Eu sou o Senhor, antes de mim não houve Deus, depois de mim também não haverá. Agindo eu, quem impedirá? É esse Deus que está aqui nessa noite, falando para você: é tempo de voltar para a rocha. Quem pode adorá-lo comigo? Quem pode adorá-lo comigo? Aleluia. Neemias disse: eu armei o povo. Arme seus filhos, arme sua esposa, enche eles preparados por trás do muro. O muro da proteção do Senhor, a muralha de proteção do Senhor. Você crê que há essa muralha em volta da sua casa? Claro que há, se você amar. Salmo de número 128 termina dizendo assim: assim será a vida daquele que fizer como Deus está mandando. Quantos podem glorificar? Amém? Agora, uma coisa que é bom lembrarmos e não esquecermos jamais: nossa casa, ela precisa ser um lar. Tua casa tem que ser um lar. A tua casa tem que ser uma escola. Diga comigo: escola. Um lugar de aprendizagem. Diga de novo: a minha casa é uma escola. Daí você diga: meu Deus, não é não. Não tem problema. Você está usando a sua fé. Pode até ser que não seja, mas vai ser. Eu estou liberando a palavra, queridos. Vai ser. Amém? Sua casa tem que ser um lar. E lá, segundo eu ouvi, eu mesmo não pesquisei, mas eu acredito nos que falaram isso. Eu achei interessante quando eu ouvi alguém compartilhando que lar vem de lareira, calor, aconchego, ambiente aquecido. Lar, a lareira, aquecida pelo amor, aquecida pelo respeito, pela compreensão, pela honra, pela fidelidade na ausência. Fidelidade na ausência. Fidelidade quando estamos sós. Um lar aquecido pela paciência mútua. Um lar aquecido pela compreensão, pelo respeito que deve ser inegociável. Um lar. Sua casa precisa ser um templo. Sorria, irmão. Eu creio nisso. Minha casa é um templo. O que eu faço aqui nesse templo? Eu adoro. Eu adoro. Meus filhos podem até me desobedecer. Meus filhos podem até insistir em coisas que não vão trazer proveito para ele. Mas eu vou falar: isso aqui é errado. Isso aqui você não pode assistir. Isso aqui você não pode ouvir. Diria isso aí. Você fala isso. Seja homem, seja um pai, seja uma mãe sábia, edifique sua casa. Se você for insensato, você vai destruir. Que é isso, pastor? É o Senhor que está falando, não sou eu não. Recebe, irmão. Recebe, vai fazer bem para você. Capítulo 4, versículo de número 4 de Lucas.
Jesus responde para o diabo quando Satanás o tenta, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu fico alegre com o que o Espírito Santo de Deus falou a mim. O Espírito Santo disse assim para mim: você entendeu isso? Eu falei: Senhor, palavra que sai da tua boca. Eu entendi. Não. Deixa eu te explicar um pouquinho mais. Esse pão aí, que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, esse pão simboliza tudo aquilo que os homens, os seres humanos precisam. Os seres humanos precisam de uma lista de coisas, além do pão, da carne, da picanha, da feijoada. Quem gosta de feijoada aqui? E salmão. Quem gosta de salmão com arroz à grega e alcaparras? É bom. Quem gosta de caqui? Manga, melancia, pera. Quem gosta aqui? Açaí. Eu gosto. Escute. Esse pão simboliza tudo que você gosta, que você precisa. Roupa, sapato. E as irmãs, mais sapatos. E as irmãs, mais bolsas. É incrível isso. Acontece com você, não? Aí com ela, com você, com ela. É porque geralmente nós pagamos. Entendeu? Sabe, nós precisamos. O que mais? Elogios, carinho, reconhecimento. Precisamos de ser alguém que venha promover em nós, nos elevar a nossa autoestima, enfim. Precisamos de muitas coisas. Carro, casa, cama, banheiro, água, refrigerante, suco, biscoito, chocolate. Precisamos de um monte de coisas. Alguns aqui gostam de relógios, outros colecionam armação de óculos, para cada roupa uma cor de armação e tanta coisa. As irmãs gostam dos cremes. Creme para o pé, creme para a unha, creme para o cabelo, aquele creme que passa de baixo para cima para tirar ruga. Muita coisa vocês gostam. Sem falar que vocês gostam de falar, irmãs. Dizem que as mulheres falam, se eu não me engano, 7 mil palavras. 32 mil por quanto? Por dia? Misericórdia. Vocês gostam de muitas coisas, nós gostamos de muitas coisas. Deus estava dizendo: esse pão simboliza aquilo que você quer, que é necessário. Reconhecimento, emprego, dinheiro. Você quer estudar, você quer se formar, você quer ter uma boa condição financeira, você quer uma profissão, tantas coisas queremos. Terminar uma faculdade, fazer uma faculdade, uma pós-graduação, enfim, uns querem ser pastores, outros querem ser, tanta coisa, músicos querem ser, mas não sei o quê, outros querem ser famosos, tanta coisa que os homens querem ser, que os seres humanos querem ser. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Mas não é só disso que você precisa, não. Tem uma coisa que você precisa muito mais. Você precisa, principalmente, da palavra. Amém. Que sai da boca de Deus. É o que está acontecendo aqui, querido. Irmãos, eu não sei quantas folhas tem aqui, ó, que eu ia compartilhar com vocês. Não vai dar tempo. Fica para uma próxima, porque a hora já foi. Mas quem entendeu aqui o que o Senhor está falando? Quem entendeu? Sabe, querido, o Neemias disse assim: lutem, 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 arregace as mangas, se esforce, fale, converse, vai atrás, não se renda, não se entregue. Deixa eu tentar passar para vocês. Eu queria falar rapidamente para vocês sobre 7 chaves para você ter uma família saudável.
e vencedora. Se quiser anotar. Número 1, respeito. O respeito é inegociável. Número 2, a honra. Número 3, o diálogo inteligente. Número 4, a paciência mútua. Número 5, a prestação de contas. Número 6, um amor nutrido. E número 7, o perdão. São mecanismos eficientes, eficazes, para você se tornar alguém que possui e que tem uma família saudável, não perfeita, mas pode ser saudável e pode ser feliz. Você está entendendo? Amém. Quando a gente fala do respeito inegociável, eu estava pensando sobre como tem sido o seu respeito entre você e sua esposa, porque há algumas coisas que acontecem, por exemplo, como a falta de respeito nas limitações que cada um tem. Às vezes você quer que ele saiba tudo, ele não sabe tudo. Às vezes você quer que ela saiba tudo, ela não sabe tudo. E às vezes falta respeito quando, por exemplo, as críticas surgem de uma forma agressiva no que diz respeito ao salário que cada um ganha. Às vezes ela ganha mais e joga isso no rosto. Isso fere, isso magoa, isso cria feridas, abre feridas profundas na alma. O respeito quanto à escolaridade, às vezes, um estudou mais, outro estudou menos. O respeito quanto à agilidade, aos detalhes físicos. Um dia, uma irmã, falando para o esposo dela, porque ele estava sem cabelo e tinha só a barba. E ela falou para ele, essa barba deveria virar assim. Ele riu, aquela risada sem graça, mas ele ficou ofendido. Você não faz ideia dos assuntos que geram grandes crises nos casais que vão para o SOS casamento. Às vezes tudo começa por uma coisa que parecia inofensiva, que parecia uma brincadeira, mas faltou respeito. Faltou respeito. Nós precisamos estar atentos a isso para não brincar com, de repente, os pontos, os detalhes físicos do outro. Quem entendeu isso? Amém. Rapidinho. O respeito em relação aos momentos de cada um também, né? Você respeita o momento de cada um. O homem é diferente da mulher. O homem chega cansado e quer ficar calado. A mulher chega cansada e quer falar. Então você, homem, não manda ela calar a boca. Ouve. E como diz o Cláudio Duarte, faz cara de quem está. Nossa, é mesmo? Meu amor, que coisa! E você, quando ele chega cansado, deixa ele ficar lá no sofá quietão. Dizem que ele está na caixa do nada. Dizem. Vocês já ouviram falar dessas caixas aí? Dizem. Eu não sei, porque eu não sei também onde está essa caixa. Mas enfim, respeito. Independente da série de argumentos que encontram para identificar aquilo que compõe a natureza masculina e a natureza feminina, independente dos argumentos que usam para identificar isso, uma coisa é certa: respeite. Outra chave, a honra. E a honra é muito importante porque ela abrange a família, abrange o cônjuge, o casal. E é uma coisa que eu tenho falado e compartilhado lá na nossa igreja sobre a aliança do coração. A aliança que vale para você que casou não é essa aqui, não. Minha esposa está grávida, a aliança não serviu mais no dedo dela. Você acha que eu estou preocupado com isso? Não. Eu tenho certeza que a minha esposa me ama. E ela não tirou porque ela quis. Não está cabendo porque a gravidez fez ela ficar um pouco mais gordinha. Eu não posso falar isso para ela também. Não posso.
Então, amados, essa aliança do coração, do que ela é composta? O que compõe? O elemento que compõe essa aliança aqui é ouro. Eu nem sei se é ouro mesmo. A gente manda fazer, dizem que é ouro. Mas a aliança do coração é composta de amor, respeito, honra, carinho, gentileza, consideração, romantismo. A aliança do coração é composta com esses elementos. Você precisa ser assim. Olha o tamanho desse homem. Imagina se ele quisesse ser romântico. Ele pode o dia todo carregando a esposa num colo de um lado e do outro fazendo as coisas para ela. Isso é forte, rapaz. Então, agora, onde estão os filhos aqui? Cadê os filhos? Já que estamos falando de família, e você, filho? Como que está em relação à honra aos seus pais? Olhe para cá, filho. Como que você está em relação à honra aos seus pais? Você já entendeu o que está em Efésios 6, capítulo 1, versículo... Efésios 6, de 1. E Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, que é uma palavra só. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, para que vivas muito tempo sobre a terra, para que tenha sucesso e uma longa vida. Os filhos não entenderam isso, às vezes não acreditam, não é? Então vamos colocar em outras palavras: quem não honra pai e quem não honra mãe não vai viver muito. Uma vez eu fui na casa de um amigo meu, um pastor, e esse pastor, meu amigo, cheguei lá, o filho dele de 12 anos, gritando com ele, falando: seu trouxa, seu trouxa. Aí eu falei assim: você vai morrer. Por quê? Está escrito. Está escrito: quem não honra pai e não honra mãe não vive muito. Aí falou para mim assim: e o que você tem a ver com isso? Eu tenho a ver porque seu pai é meu irmão, é meu amigo, e você também é meu irmão, meu amigo, somos uma igreja. Eu não tenho medo de você, eu estou falando para você porque eu te amo. Cuida da sua vida, rapaz, não pode fazer isso com o pai, não. Não pode tratar o pai assim. E aí, os anos passaram e ele saiu da igreja, o moço, não quis, tocava bateria na igreja, na casa do Senhor. Aí quis ir com os amigos. Estava com 19 anos. E o pai perdeu as forças, porque não soube dizer não. Não soube dizer não. Ele tinha 12 anos e falava: eu quero uma bicicleta de 18 marchas, não sei quanta marcha o pai ia comprar. Eu quero um blazer, não sei o quê, porque o blazer não sei da onde, de marca não sei da onde, do Pierre Cardano, não sei do quê, não sei mais do quê, e o pai comprava. Eu quero o carro, e o pai deixava ele pegar o carro. Um dia, aos 19 anos, ele saiu de madrugada com os amigos num racha. Veio de frente no caminhão e morreu. Não sei onde está. Não posso julgar isso. Como vai a honra, filho, com seu pai e com sua mãe? Eu vi esses dias na internet um vídeo de uma moça se formando na faculdade com uma enxada na mão, para lembrar que quem sustentou, quem pagou a faculdade dela foi o pai dela, lá na roça. Alguém viu isso? Honra. Então vamos colocar em outra palavra: honra traz vida. Quem semeia a honra será honrado. Amém? Terceira chave para você ter uma família feliz: o diálogo inteligente. E quando falamos de diálogo, falamos de comunicação. E comunicação tem 3 elementos importantes, amados: falar, ouvir e compreender. Falar, ouvir e compreender. Falar, ouvir. Memorizaram? Comunicação tem 3 elementos importantes. O mais importante é compreender. Nem sempre quem fala é compreendido. E às vezes não fala. E fala não querendo ser compreendido. Tem gente que fala: eu nem sei, meu Deus, o que foi que falou? Às vezes fala misturando um pouco de gritaria com um pouco de raiva. Não entendemos nada.
Na comunicação, esses 3 elementos são importantes: falar, ouvir e compreender. E o mais importante é compreender. O pastor Josué contou esses dias, tivemos um SOS Casamento, essa semana aí, passada, e ele contando lá para o pessoal, dizendo que uma irmã chegou para o marido dela assim. Eu acho que vocês já ouviram essa história, não sei se ouviram, eu ouvi ele contando lá. A mulher chegou: olha, esse sofá velho, se você não trocar esse sofá, eu vou botar esse sofá lá no quintal e queimar. Aí o marido: queima para você ver. Então experimenta queimar para você ver. Aí só que ele falando, o pastor Josué dizendo assim, que esse irmão: Josué, eu estava com medo. Aí eu cheguei lá em casa, eu olhei para o quintal, falei: graças a Deus, ela não queimou. Mas ele não comprou o sofá. Aí um dia, né, ele disse: Josué, um dia eu estava lá trabalhando, ele é taxista, eu estava trabalhando, tocou o telefone, era ela: meu amor, terminou o seu trabalho, vem para casa mais cedo, estou te esperando, eu fiz aquela comida que você gosta. Aí ele foi e disse: pastor Josué, foi um dia assim glorioso, sabe, o fogo caiu, foi maravilhoso esse dia. Aí eu falei assim para ela, depois foi muito aquela comida boa, eu falei: mulher. E ele falou assim: olha, Josué, o irmão contando, né? Josué, eu não tinha dinheiro. Eu falei: amanhã, mulher, vamos na loja, você pode escolher o sofá que você quiser, pode pegar um tapete também. Comunicação. Presta atenção como você fala. Presta atenção como você fala. Os homens se irritam, as mulheres se irritam mais rápido. Está vendo como que é a coisa aí? Testemunho vivo. O quarto, né, pra gente, a paciência mútua. Eu aprendi sobre paciência com o Espírito de Deus, sobre 2 chaves que acionam a paciência. Deu comigo 2 chaves que acionam a paciência. Porque a impaciência vem por alguma coisa que te irrita. Mas você precisa ter paciência. Existem 2 chaves que acionam a paciência. Número 1, o potencial que você vê no seu cônjuge e a vontade que ele tem de mudar. Tem qualidades nele, tenho certeza. Tem qualidade nelas, tenho certeza. Tenho certeza disso. Então, a paciência é acionada quando eu me lembrar. Ele falou isso, mas eu vou olhar para aquela outra parte dele. Aquela parte dele, quando eu me lembro, tem que trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aquela outra parte dele. Aí você respira, como diz o pastor José, conta até 10, né? Ele é amoroso. 2, ele é um bom marido. 3, ele sabe tocar violão. Enfim, você vai lembrando. Olha o carinha que tocou violão ali, está rindo. E rapazinho abençoado. Glória a Deus. A segunda chave que aciona a paciência mútua é manter vivas na memória as boas lembranças sobre o outro, sobre o cônjuge. Manter vivo. Isso aciona a paciência. Número 5. Prestação de contas. A obscuridade é um lugar onde Satanás tem jurisdição. Vou repetir, a obscuridade é um lugar onde Satanás tem a jurisdição. É melhor confessar uma tentação do que um pecado. Então, essa prestação de contas é muito importante, amados, muito importante. Você tem que dizer sim para onde vai, você tem que dizer onde você está, você tem que colocar seu celular não pode ter senha, sua esposa tem que ver o que está acontecendo, quem manda mensagem e vice-versa. Prestação de contas. A obscuridade é um território sob jurisdição de Satanás. É melhor confessar uma tentação do que um pecado. É mais fácil. Antes que o pecado consiga te dominar e te derrube, e você vai ter que mais tarde receber o salário.
por ter trabalhado para Satanás e pecado. Entendeu? Cuidado então. E o que fazer para lidar com a tentação? Mateus capítulo número 6. Jesus disse: quer vencer a tentação? Ore todo dia assim: Pai, venha por favor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Irmãos, eu faço essa oração todo dia, irmãos. Todo dia. Antes de ir para a igreja, antes de ir para... Eu faço essa oração todo dia. Aí teve um dia que Jesus provou que ele estava ouvindo essa oração para mim. Teve um dia que parecia que eu estava só. Eu disse: meu Deus, o pessoal foi arrebatado. Parece que eu não vejo ninguém, parece que eu estou só na rua. O Espírito Santo falou assim: você não queria que eu te livrasse da tentação? Evitasse de você cair em tentação, te livrasse do mal? Pois é, hoje eu estou te guardando. Algumas pessoas não se aproximaram de você porque eu não deixei. Ore todo dia assim. Amém? Em sexto lugar, o amor nutrido. Então preste atenção em alguns pontos importantes. Deus uniu, mas se o amor não for nutrido, ele acaba. Há uma coisa que temos falado muito, o pastor Josué fala, eu falo, nós lá em Bragança falamos sempre, nos lembramos disso. O ser humano precisa de pelo menos 12 toques significativos por dia. Um afago, um carinho, um beijo na cabeça, um abraço. Pelo menos 12 toques significativos, palavras que estimulam, palavras que trazem ânimo, que trazem carinho, que demonstram amor. Pelo menos 6 abraços por dia de 6 segundos. Um abraço apertado para que o outro sinta. Os casados, pelo menos. Você não, hein, Carol? Você não, hein, Carol? Tem um anjo te vigiando, hein, Carol? Os casados, 4 beijos por dia de 10 segundos. Pelo menos 4. E aí, lutador de UFC? Está fazendo isso? Pelo menos 4 por dia. Para os casados, um beijo de 10 segundos por dia. Está fazendo isso, Rubens? Fala a verdade. Crente não mente. Amém, amado? Amém. Ok. Um amor não alimentado morre. Ei, olha para cá. Um amor não alimentado morre. Então, eu vou falar de mim e da minha... eu e a minha esposa. Olha para mim. Minha esposa é igualzinha a vocês, mulheres. Você falar uma coisa que ela não entendeu, já... E as mulheres baixinhas parece que esquentam mais rápido, é um negócio incrível. Aí um dia desse, irmãos, tudo eu escrevo no diário, tudo. E agora o pastor Josué ensinou mais uma coisa. E ele é o meu líder, eu vou vendo que é legal, eu vou fazendo. Eu anoto todo dia alguma coisa que foi importante na minha vida, que me trouxe alegria, 3 coisas que te causaram assim, que você percebeu que são boas de ser lembradas. Eu escrevo. Aí eu estava escrevendo, ela chegou assim: o que está escrevendo aí? Eu falei: a minha agenda está aqui, você pega de vez em quando e não tem. Me dá aí. Puxou assim, sabe? Eu não sei se estava naquele dia em que muda tudo. A gente não sabe quando que está de TPM. Não sabe, essa TPM vai e volta, é um negócio incrível. A gente tem que ter paciência, só isso, né? Aí ela puxou a agenda, eu falei: você não vai abrir minha agenda. Aí ela pegou: então já vai entrar no quarto. Desse jeito, pastor. Eu falei: mas o sangue de Jesus tem poder nele. Aí eu falei: mas que coisa, meu Deus do céu, é essa? E agora? Fui orar. Aí também vem depois, começa a ficar uma chateação assim, de misericórdia, meu pai. Aí eu lembrei que ela gosta de pãozinho na chapa com Nescau. Aí eu fui lá de manhã, fiz um Nescauzinho, um Nescau bem gostoso, pãozinho na chapa, e levei para ela. Ela ficou me olhando assim: trouxe para você que você gosta. Não falou nada, mas comeu tudo. Aí chegou o dia da mulher, foi agora, não faz muito tempo, o dia da mulher, dia 8, né? Dia 8, e ela calada, não falava nada. Eu falei: dia da mulher. Comprei as flores que ela gosta, um vaso bonito de Ferreiro Rocher, que ela gosta de chocolate como todas as mulheres gostam.
Eu comprei, levei para ela, ó, meu amor, dia da mulher, parabéns e tal. Me olhou assim, não me impediu, eu beijei ela. Falou nada, mas não me deixou eu beijar. Eu pensei assim, sem vergonha, né? Deixou eu beijar ela. Pegou as flores, Ferreiro Rocher. Sabe, irmão, se não nutrir, irmãos, se não nutrir, morre. Amar é uma decisão, irmão. Amar é um mandamento. Nem sempre você está com vontade de dizer eu te amo, mas tem que dizer, eu te amo. Aqui por dentro, meu Deus do céu, não estou com vontade hoje, mas eu te amo. Eu te amo. Então, olha só, um amor não alimentado morre. É preciso investir em tempo com qualidade. Vou repetir uma coisa que eu falei ainda agora. Antes do presente, a presença. Agora, esse tempo que nós estamos vivendo, meu Deus. Deixa eu passar isso aqui, porque senão vai dar tempo. Em relação ao amor e em relação aos filhos, é interessante também sobre essa questão dessa comunhão com filhos de tempo, né? Levítico capítulo 6 fala que vocês, pais, têm que investir tempo caminhando juntos, sentado, quando eles forem dormir, falando para eles, meu filho, você é de Deus, meu filho, você nasceu para servir a Deus. Investir tempo com qualidade. Aí, eu acho interessante uma coisa sobre um pai e uma mãe que são amigos. Por quê? Porque um amigo ouve, compreende, respeita, é solidário, confia, inspira confiança, compartilha sonhos. Pais que ensinam mais com exemplo do que com palavras. João 13:15. E assim, a maior herança que um pai pode deixar para o seu filho é um caráter digno de ser imitado. Amém? Amém. E aí eu fico pensando numa pergunta que eu anotei aqui, porque o pastor Josué faz essa pergunta, e para mim é uma pergunta assim que me impacta muito. Preste atenção, pai e mãe. A mim me impacta muito essa pergunta que o pastor Josué faz, e eu escrevi aqui me lembrei, escrevi aqui para compartilhar com vocês. Quando se fala de honestidade, seu filho lembra de quem? Quando se fala de lealdade, de justiça, seu filho lembra de quem? O ideal é que lembrasse de nós. Meu pai é honesto, meu pai é leal, meu pai é justo. E uma outra coisa importante, irmão, são os toques. Os toques. Lucas 15:20. O filho saiu como quis, mas quando voltou, o pai nem deixou ele falar. Abraçou, beijou. Os toques significativos. Amém? Também evitar a gritaria, queridos. Eu aprendi com a professora Marlene, uma das irmãs que ministra para nós, que quando começa a gritaria, é porque acabou a inteligência. Evitar a gritaria. E também evitar a ingratidão, querido. Filhos, cuidado para não serem ingratos. Cuidado. E por último, o perdão. Eu quero ler apenas aqui, para a gente encerrar, algumas frases importantes, algumas verdades sobre perdão. Perdoar é desativar o mecanismo de violência dentro e fora de nós. Perdoar é transferir a conta para o único que pode perdoar, para o único que pode anular o efeito da ofensa, Deus. Perdoar é libertar o ofensor. Perdoar é jogar fora no lixo o lixo emocional. Perdoar não depende perdoar não depende do arrependimento do ofensor. E é interessante que perdoar é uma decisão, é você que decide perdoar, e a Bíblia diz que se alguém te ofendeu, não espere ele vir, vá você perdoar. E eu gosto de uma história que eu também ouvi o pastor Josué contando, de uma moça que por 14 anos não falou com o pai dela, e o pai dela matou a mãe dela. Aquilo abriu uma ferida enorme. Mas um dia, ela ouvindo essa palavra, uma palavra sobre perdão do pastor José, ela resolveu ligar para o pai chorava. Filha, você não sabe como eu queria tanto que esse dia acontecesse. Aí marcaram e se encontraram, e ela levou os netos, levou o esposo, e por causa dela os outros irmãos vieram e abraçaram aquele pai, perdoaram o pai. E ele disse: filha, você não sabe, mas eu vi de longe o teu casamento, eu vi de longe a tua formatura. E se perdoaram. E se eu não me engano, não sei se o Rubem Miller disse, parece que depois de 8 meses ele faleceu.
libertar o ofensor. E tem uma outra história também sobre uma irmã que ela teve, infelizmente, ela cometeu uma infidelidade, ela foi infiel e engravidou desse ato de infidelidade conjugal. Ela confessou ao esposo, o esposo perdoou, e aí registrou a criança no nome dele. E quando eles dão esse testemunho, onde eles vão, o filho deles hoje, que já é jovem, entra e diz assim, bem alto, ele diz, eu não sou filho de um adultério, eu sou filho da graça. Os meus pais me perdoaram. Então, queridos, lembre-se que não perdoar prolonga o tempo da doença, e não perdoar faz a ferida demorar a sarar. Você precisa ter cuidado com a falta de perdão, e lembre-se que perdoar é um mandamento. Fique de pé, estamos encerrando. Perdoar é um mandamento, e Jesus disse, ore ao Pai dizendo, me perdoa como eu perdoo. Então fica bem claro, pastor, que se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. Você pode colocar as mãos sobre o seu coração. Eu não sei se eu posso convidar algumas pessoas para vir aqui. Eu não sei, tem alguém aqui que ainda não é evangélico? Que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus aqui nessa noite? Tem alguém não evangélico nos visitando? Tem? Ok. Mas quantos aqui entenderam essa palavra e acreditam que podem e têm muito para melhorar em relação a essa palavra? Amém? Então eu quero que você ponha a mão sobre o seu coração, e se você quiser, eu quero orar com você. Se você quiser vir até aqui, eu quero orar com você. Só se você quiser. Aleluia. Ó Deus Todo-Poderoso e Santo, nós te louvamos e te bendecemos. Nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por tua fidelidade. Te agradecemos porque quem criou a família foi o Senhor. Quem instituiu a família foi o Senhor. Então, nesse momento, o teu povo recebeu a tua palavra. Que o teu povo, por favor, não seja mais o mesmo, mas que recebam graça e virtude suficientes para viver segundo a tua palavra, para viver segundo os preceitos da tua palavra. Por favor, Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa se não estamos respeitando como deveríamos. Perdoa-nos se não estamos sendo pacientes como deveríamos. Perdoa-nos se não estamos honrando como deveríamos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos se não estamos perdoando, se não estamos amando. Perdoa-nos. Cura as nossas feridas, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como o Senhor fez com o teu povo. Restaura, Senhor. Nós desejamos, Senhor, que cada um dos teus filhos aqui guardem no coração essa palavra, porque se assim for, conseguiremos, Senhor, nos manter isentos e livres do pecado, pois é guardando tua palavra no coração que nós não pecaremos contra o Senhor. Nós adoramos o teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou, bem-aventurada
na presença do Senhor. Você crê que pode ser usado por Deus? Crê? Olhe para um outro casal, olhe para o outro irmão e canta para ele. A tua família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado és tu, bem-aventurado és tu, por ter teu lar na presença do Senhor. Volta para o seu lugar, fecha o corredor, pega nas mãos aí, todo mundo, por favor. Fica de pé ainda, não se canse não. Já estou quase terminando. Daqui a pouco eu vou embora e você também vai feliz para sua casa, dormir em paz e vai se deitar em paz e acordar em paz, porque o Senhor te sustenta. Amém? Levante a mão desse amado para cima. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Levanta a voz, canta mais alto que eu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família, Debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou, bem-aventurado eu sou, por ter meu lar na presença do Senhor. Dá glória a Deus poderoso, em nome de Jesus. Me perdoa. Tem dia que eu estou trabalhando, mas tem dia que ela deixou irritado. Mas eu queria dizer um negócio para você. Eu queria que vocês fossem minha testemunha disso. Eu vou beijar minha mulher 4 beijos por dia. Se você não beija sua mulher, então beija sua mulher. Deus é bom.